Você reage num impulso e depois se arrepende? Uma pessoa sem domínio próprio é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Mas isso pode mudar, continua por aqui. Hoje, no nosso devocional de número 172, seguimos com o tema: Nem tudo o que você sente precisa mandar em você. E o trecho bíblico que nos guia de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. No mundo antigo, uma cidade sem muralhas era uma cidade vulnerável. Era uma cidade aberta demais, sem proteção, sem limites, sem defesa contra aquilo que vinha de fora. Qualquer invasão encontrava caminho fácil, qualquer ameaça entrava com pouca resistência. Quando Provérbios usa essa imagem, ele está dizendo algo muito forte sobre a nossa vida interior. Uma pessoa sem domínio próprio não é apenas alguém intensa ou espontânea, é alguém exposta. Alguém que reage a tudo, alguém que vive aberta para o impulso, para o excesso, para a pressa, para o descontrole. Onde falta domínio próprio, sempre sobra vulnerabilidade. E isso vale para muita coisa. Para palavras ditas no calor do momento, decisões tomadas no pico da ansiedade, hábitos que parecem pequenos, mas vão abrindo brechas, pensamentos que entram sem filtro e logo viram comportamento. Esse provérbio, ele não foi escrito para envergonhar ninguém, ele foi escrito para alertar, porque Deus sabe que uma vida sem muralhas emocionais e espirituais vira território fácil para confusão. Nem todo impulso é inocente só porque é forte. Tem vontade que chega como urgência. Tem emoção que sobe como se fosse verdade absoluta. Tem reação que parece justa no momento, mas depois deixa estrago. E o ponto aqui não é virar uma pessoa fria. Não é reprimir tudo. Não é fingir que não sente, o ponto é outro. É entender que sentir não é o mesmo que obedecer. Você pode sentir raiva e ainda assim escolher não ferir. Você pode sentir ansiedade e ainda assim não decidir no desespero. Pode sentir carência e mesmo assim não aceitar qualquer migalha emocional. Pode sentir vontade de responder na hora e ainda assim escolher esperar. Domínio próprio é isso. Não é ausência de emoção, não é presença de governo. Maturidade espiritual não é nunca sentir impulsos, é não deixar os impulsos virarem chefe da sua vida. Ninguém se descontrola só no comportamento. Antes disso, quase sempre houve um pensamento sem guarda, uma fantasia alimentada, uma narrativa repetida, uma justificativa aceita. Eu mereço, eu sou assim, só dessa vez. Não tem problema, ninguém vai saber. O comportamento é só a ponta. A mente já vinha abrindo o portão há bastante tempo. E é por isso que Deus trabalha de dentro para fora. Ele não quer só corrigir a nossa reação, ele quer renovar o lugar onde a reação nasce. Hoje nós somos treinadas para o imediato. É resposta imediata, prazer imediato, compra imediata, alívio imediato, opinião imediata. Tudo empurra para o agora, tudo estimula o impulso, tudo é recompensa ao automático. E isso aparece em cenas muito comuns. Você recebe uma mensagem atravessada e já sente o dedo coçando para responder no mesmo tom. Você fica frustrada e vai direto para o celular, para a comida, para o impulso, para qualquer coisa que anestesie rápido. Você se sente rejeitada e em minutos já quer cobrar atenção, implorar afeto e fechar o coração de vez. Você está cansada, então compra o que não precisava, fala o que não devia, promete o que não consegue cumprir ou aceita o que não te faz bem. Você vê algo nas redes, se compara, se agita por dentro e quando percebe já está tomando decisões com base em carência e não em clareza. Também acontece em detalhes bem práticos na nossa rotina. Interromper alguém porque não suportou ouvir até o fim. Falar de uma pessoa no impulso da irritação. Postar algo só para provar o seu ponto de vista. Insistir numa conversa quando o coração está quente demais. Mandar aquele áudio longo no auge da emoção e se arrepender depois. Voltar para o lugar que Deus já mandou você sair só porque você sentiu saudade. Alimentar um hábito secreto sempre que o estresse sobe. Descontar nos filhos, no marido ou em qualquer pessoa que estiver perto aquela pressão que veio de outro lugar. Tem muita gente boa perdendo paz não por falta de amor a Deus, mas por falta de muralha interior.
O que destrói muita gente não é só uma queda grande, não. São pequenas brechas repetidas. Quando você mais reage ao automático, mais o automático ganha força. A mente aprende por repetição, o corpo e o comportamento também. Se toda vez que você sente pressão explode, a explosão vai ficando mais fácil. Se toda vez que você sente vazio corre para um alívio imediato, isso vira trilha conhecida. Se toda vez que você sente medo toma decisões rápidas para recuperar o controle, sua alma começa a confundir pressa com segurança. Mas a boa notícia é que tudo isso pode ser renovado. Quando você começa a pausar antes de responder, respirar antes de concluir, orar antes de reagir, nomear o que está sentindo, trocar impulso por consciência, lembrar da verdade de Deus antes de obedecer ao impulso do momento, algo novo começa a se formar dentro de você. No começo pode parecer pequeno, às vezes até lento, mas é assim que muralhas são reconstruídas. Renovação mental é treinar a alma para não chamar de direção tudo o que só é urgência emocional. E isso vale muito até para a fé. Tem gente que acha que espiritualidade é sentir muito, mas muitas vezes espiritualidade madura é parar a tempo. É não falar tudo, é não reagir na hora, é não seguir toda a vontade, é saber que liberdade sem direção pode virar escravidão disfarçada. E agora a gente vai começar a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em que área você mais percebe falta de muralha hoje? Nas palavras, falando no impulso e se arrependendo depois? Nas emoções, deixando o humor decidir o tom do seu dia? Nos hábitos, correndo para alívios rápidos sempre que algo aperta? Nas suas decisões, resolvendo tudo no calor do momento? Qual o impulso mais tem bagunçado a sua paz? Responder rápido demais? Comprar para aliviar a ansiedade? Comer, fugir ou se distrair para não sentir? Procurar validação imediata? Insistir no que Deus já mandou você soltar? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você pisaria menos no acelerador emocional? Trataria suas brechas com mais honestidade? Ou quem sabe entenderia que domínio próprio não é prisão e sim proteção? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa. Nesse dia, eu vivi governada pelo impulso ou guiada por sabedoria. E agora a gente vai juntar tudo isso que você ouviu em conscientização e prática com o exercício Reconstruir Muralhas por Dentro. Hoje, os seus 7 minutos são para perceber onde você mais precisa de domínio próprio e renovação mental. Então vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome à brecha que mais tem se repetido. Então escreva e complete. Hoje, a área em que mais tenho reagido sem me governar é... Segundo, escreva o que esse versículo te lembra. Então escreva e complete. Se eu não quero viver como uma cidade sem muralhas, então eu preciso... Completa com sinceridade, mas eu vou te ajudar com alguns exemplos. Se eu não quero viver como uma cidade sem muralhas, então eu preciso parar antes de responder no calor da emoção. Se eu não quero viver como uma cidade sem muralhas, então eu preciso reconhecer um padrão que está me deixando vulnerável. Se eu não quero viver como uma cidade sem muralhas, então eu preciso parar de transformar vontade em ordem. Se eu não quero viver como uma cidade sem muralhas, então eu preciso buscar a ajuda de Deus antes do impulso virar ação. E terceiro e último, escolha um gesto simples de domínio próprio para hoje. Porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então aqui no finalzinho do seu exercício, você vai continuar escrevendo, completando, mas você também vai ter uma ação, você também vai fazer algo. A frase é a seguinte: antes de terminar o dia eu vou. E aquela minha ajuda com exemplos são essas. Antes de terminar o dia, eu vou esperar um pouco antes de responder algo importante. Antes de terminar o dia, eu vou interromper um hábito de alívio automático. Antes de terminar o dia, eu vou orar assim que perceber meu emocional acelerado. Antes de terminar o dia, eu vou trocar uma reação impulsiva por uma escolha consciente. É muito importante que você se ponha em ação e não fique só ouvindo o devocional. Você tem que agir. Esse exercício, ele foi criado para te ajudar a não deixar a sua vida aberta para tudo o que você sente no momento. E agora me deixa te conhecer um pouquinho.
Me conta aqui nos comentários. Qual é a brecha que você alimenta toda vez que sente pressão? Aquela que você promete que vai parar? Aquela que você sabe que vai deixar estrago e que mesmo assim você continua repetindo? Você não é fraca, minha amiga, por ter impulsos. Só que eles te tornam vulnerável se você acabar obedecendo todos. Então desabafa. Coloca aqui nos comentários, porque você não está só nessa jornada não, mas depois você volta e você faz o exercício. Porque o devocional, o caminho de lapidação, não termina no amém, ele só termina quando você decide ter domínio próprio e renovação mental. Agora estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional anterior você aprendeu que cair não é o fim quando Deus ainda é a sua luz. E hoje você descobre que nem tudo que você sente precisa mandar em você. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveite e já salve esse devocional para você voltar a ouvir naqueles dias em que você estiver pensando que domínio próprio é prisão e precisar lembrar que é proteção. Agora respire fundo e, se você puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu conheces minhas brechas, meus impulsos e as áreas em que eu mais perco o governo de mim. Tu sabes onde eu tenho reagido rápido demais, falado sem filtro, escolhido sem paz e buscado alívio em vez de sabedoria. Hoje eu te peço, Senhor, renova minha mente e fortalece o meu interior. Onde falta domínio próprio, constrói muralhas. Onde sobra impulso, derrama discernimento. Onde meu emocional corre na frente, me ensina a pausar. E onde eu tenho vivido exposta, me cobre com a Tua verdade. Eu não quero ser guiada por tudo que sinto, eu quero ser guiada pelo Teu Espírito. Me ensina a não chamar de liberdade aquilo que já está me escravizando. E me dá coragem para reconstruir com a Tua ajuda as áreas em que eu tenho vivido sem defesa. Que minha mente seja mais protegida, que meu coração seja mais governado e que o meu comportamento reflita cada vez mais a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém.